Senhor. Oh, Pai amado. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude nessa noite a ouvir a Tua palavra, a receber a Tua palavra, Senhor. A entender a Tua palavra, Pai. Ministra o nosso coração. Ministra o nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Ministra o nosso coração nessa noite. Fala o nosso coração, Senhor. Nos toma por dentro, Pai. Nos toma por dentro, Senhor. Nos toma por dentro. Dentro de nós, Senhor. Dentro de nós, o nosso espírito. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Boa noite para quem não vi antes. Você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Apocalipse, capítulo 5. E nessa noite, esse final de tarde, né, com todas as dificuldades que temos para poder se reunir como igreja. Apocalipse 5:9, pastor. Com toda a dificuldade a gente poder se reunir como igreja, como corpo, e corpo de Cristo. Bastante reduzido. Próxima semana é dia de ceia. Vamos ter que nos organizar de alguma forma para que todos que desejam participar da ceia possam estar no templo, possam vir adorar. Essa semana completou 1 ano da pandemia. Eu estava dizendo, há 1 ano atrás, a gente estava convencendo a Isabelle a vir para casa, vir para São Gabriel. Estava naquela conversa, vamos fechar 15 dias, diz a pastora Lena, e ela queria ficar por lá. Eu disse, Isabelle, vem para casa. A gente não sabe se vai ser só 15 dias. E passou 1 ano, ela chegou num dia e no outro dia não podia mais nem sair da cidade se ela tivesse ficado lá. E de lá para cá passou 1 ano. 1 ano em que a gente está tentando ainda aprender, a grande maioria ainda não aprendeu a lidar com a pandemia, e a gente continua dizendo que a resposta está na igreja. A resposta está na igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virarei e abençoarei a terra. Essa é a resposta. E nós queremos hoje falar sobre algo que a gente ouve muitas pessoas dizerem. Muitas pessoas falam sobre alguma coisa, e a gente gostaria, eu vou procurar ser resumido hoje, porque nós temos que terminar antes das 20 horas. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, nação, povo e nação. 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Muito bem, eu vou procurar ser bem resumido. E eu queria falar nessa noite sobre pagar o preço. A gente ouve muitas vezes as pessoas falarem sobre isso, as pessoas dizerem: eu estou pagando o preço, eu pago o preço por isso, eu pago o preço por aquela outra coisa, eu pago o preço assim, eu pago o preço daquele jeito, daquele outro jeito. E afinal de contas, o que as pessoas querem dizer quando elas falam que pagam o preço, que estão pagando o preço? O que elas querem dizer com isso?
sendo que às vezes a gente vê elas falarem isso assim com tanta convicção. O que a palavra de Deus ela fala, o que a palavra de Deus ela nos diz, quando ela fala que um preço foi pago, e nós podemos realmente pagar o preço por alguma coisa. O que é pagar o preço? Será que nós, homens e mulheres, estaríamos aptos a se apresentar diante de Deus e a pagar o preço que é necessário? Será que nós, seres humanos, se um de nós decidisse se apresentar diante de Deus e dizer, eu vou pagar o preço, será que isso seria o suficiente? Esse preço pago seria o preço que Deus exige? Será que realmente alguém pode hoje se apresentar dizendo que está pagando o preço? Então nós queremos responder isso nessa noite, queremos responder isso nesse final de tarde. E um dos problemas, porque às vezes algumas coisas que as pessoas têm dificuldade de entender, é que a nossa mente, a mente humana, a mente do homem, a mente do ser humano, ela foi profundamente afetada pelo pecado. O pecado afetou profundamente a mente humana. Se você parar para pensar que quando Deus criou Adão, ainda antes da queda, ainda antes de ter pecado, como era a mente deste homem, que podia usar 100% da sua capacidade mental. Os cientistas dizem que hoje a gente não usa nem 5%, nem 10% da nossa capacidade mental. Agora pare e pense num ser humano, num homem que não estava sujeito a doenças, que não estava sujeito ao cansaço, ao esgotamento físico, ao homem que antes da queda Deus deu a responsabilidade de cultivar a terra, de cultivar o jardim, que cultivava esse jardim, porém sem a responsabilidade de trabalhar para se sustentar, porque ele trabalhava não para comer, mas para cumprir a responsabilidade que o Senhor havia dado a ele, e que nos seus primeiros dias de vida, já tendo nascido adulto, ele recebe de Deus a ordem de dar nome a todos os animais, e este homem, com 100% da sua capacidade mental, cumpriu as tarefas que Deus havia lhe dado, estava cumprindo essas tarefas. Depois, com a sua ajudadora, como ele mesmo diz, a sua auxiliadora, a carne da sua carne, ossos dos seus ossos, até que veio a queda. E a queda destruiu, corrompeu a alma do homem, corrompeu a mente do homem, corrompeu a capacidade do homem. E dali para frente, o homem agora, ele precisava aprender coisas que Deus havia lhe dado a capacidade de entender. Adão não precisou ir para uma faculdade, não precisou estudar, se especializar em alguma coisa. E hoje nós podemos encontrar pessoas muito inteligentes. Nós podemos encontrar pessoas que dominam determinados assuntos, mas eles não conseguem dominar todos os assuntos. Então um médico, por exemplo, ele pode ser um clínico geral, mas ele só vai poder se especializar se ele quiser em uma certa área, em uma determinada parte do corpo. Então ele vai ser um cardiologista e ele vai poder estudar, não aprender 100% e ter todas as respostas sobre isso, mas ele vai poder ter algumas respostas a mais a respeito do coração, do seu funcionamento. Mas o primeiro homem não precisava disso. E mesmo que nós hoje, com a mente corrompida, com a mente aniquilada pelo pecado, Deus ainda deixou em nós a capacidade, e dias atrás eu falei sobre isso, Deus ainda deixou em nós a capacidade de aprender qualquer idioma da face da terra. Nós aprendemos porque a gente não tem convívio com outros, e um pouco a gente é preguiçoso também, né? Mas a gente conheceu um menino que o pai ensinou desde pequenininho, ele falava 4, 5 idiomas. Mas Deus deixou ainda muita capacidade no homem. E essa falta de capacidade,
E essa mentalidade corrompida, ela afeta também o entendimento das coisas de Deus. Ela afetou também a nossa capacidade de entender as coisas de Deus. Então, quando nós dizemos: ah, mas eu pago o preço, eu paguei o preço, eu provavelmente tenha dito isso no meu tempo de infância cristã, que durou quase 40 anos. Quando a gente era menino, como diz o apóstolo Paulo, quando eu era menino eu falava coisas de menino, mas agora eu sou homem, ele diz. Então, no tempo em que a gente não entendia muitas coisas, e a gente pensava que tudo era a respeito do homem, que tudo era o homem, e aí a gente um dia aprendeu que não era tudo sobre o homem, mas era sobre Cristo. E se a gente começa a entender que é tudo sobre Cristo, que o Evangelho é Cristo, que a palavra é Cristo, que o reino é Cristo, que a igreja é Cristo, que a igreja precisa se deleitar em Cristo, então nós vamos perdendo a mentalidade de que na verdade nós não pagamos o preço por nada, que nós não temos condições de pagar o preço por nada. Mas quando alguém afirma: eu tenho pago o preço, a respeito de que nós estamos dizendo? Sendo que a palavra de Deus, ela diz que existem coisas que precisam fazer parte da nossa vida, e que como filhos de Deus, nós começamos a lidar agora com a responsabilidade de fortalecer o espírito e de mortificar a carne, de edificar o espírito e de manter a carne na cruz. E talvez quando a gente diz que está pagando preço por alguma coisa, a gente está querendo dizer que está difícil cumprir, realizar, praticar o que o Senhor Jesus disse que nós temos que praticar, viver o que Jesus disse que a gente tem que viver. Então, porque há dificuldade nisso, então nós podemos imaginar e dizer: uau, eu estou pagando o preço. Quando nós pagamos o preço, eu pago o preço. Eu já vi pessoas dizendo: eu pago o preço porque eu vou orar no monte, eu oro de madrugada, eu oro de manhã, eu faço jejum. Orar e jejuar é pagar o preço? Pelo que nós oramos? Pelo que nós jejuamos? Qual é a finalidade da oração? Qual é a finalidade de jejuar? Pelo que nós clamamos diante de Deus? Pelo que nós choramos diante de Deus? Porque até isso Jesus fala: bem-aventurados que choram. Mas esses bem-aventurados que choram não são os que choram por qualquer coisa, mas é os que choram pela coisa certa. Não são os que choram porque esperavam, porque tinham uma expectativa de que Deus fizesse isso ou aquilo. Não são os que choram porque esperavam que Deus realizasse algumas coisas segundo o que eles queriam, mas são os que choram pela coisa certa. São os que choram por quem está perdido. São os que choram por aqueles que estão morrendo todos os dias e que não se renderam a Cristo. Por esses que choram por esse motivo são os que serão consolados. Então, eu pago o preço orando, mas nós precisamos orar. Nós necessitamos de oração. A oração acalma o nosso coração. A oração acalma o nosso espírito. A oração diminui o nosso nível de ansiedade, de estresse. A oração faz com que o nosso espírito ele seja fortalecido. A oração nos torna capazes de enfrentar todo tipo de dificuldade que está no nosso caminho. A oração nos ensina a confiar em Deus. Então nós precisamos orar, nós precisamos chorar, nós precisamos derramar a nossa vida diante do Senhor. Precisamos aprender a derramar diante dele as nossas preocupações, os nossos temores. Mas eu estou sofrendo, eu pago o preço porque eu estou sofrendo. E por que nós estamos sofrendo? Qual é o sofrimento que nós podemos dizer que seja aquele
com o qual a gente enumere dizendo: por isso aqui eu pago o preço. Mas nós não estamos sofrendo porque somos ansiosos demais, porque nos angustiamos demais, porque nos preocupamos demais, porque sofremos antecipadamente, porque não sabemos esperar em Deus, porque não sabemos orar e esperar para que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Nós sofremos porque nem sempre Deus vai responder aquilo que nós estamos pedindo. Nós sofremos porque temos medo até de orar dizendo: seja feita a tua vontade, porque temos medo de qual seja a vontade de Deus. Muitos pais têm medo de dizer: Senhor, faz a tua vontade na vida do meu filho. Vai que Deus pega e chama esse filho para ir para a África. Vai que Deus pega e chama esse filho para ir para trabalhar, viver numa favela. Vai que Deus chama esse filho, essa filha, para não fazer aquilo que era o sonho da família. Até para isso os pais têm medo de dizer: seja feita a tua vontade. Então nós sofremos porque não temos paciência para esperar no Senhor, como diz aquele salmo: esperei com paciência no Senhor, até que Ele se inclinou para mim. Nós sofremos porque nós vivemos um tempo imediatista, onde tudo precisa ser resolvido com a rapidez de uma mensagem. Tudo precisa ser resolvido rápido. Nós queremos que as coisas se resolvam ligeiro. E essa pressa, essa agilidade, que faz parte da nossa vida, que é ligeira. Eu fui prestar um serviço para um cidadão essa semana, e aí chegou na hora de pagar, ele disse: eu não tenho troco, é tanto e tal. Eu disse: você não tem aí um Pix aí? Faz um Pix aí para mim. Ele fez aquilo, ele liberou lá, e não deu 5 segundos, recebi o sinal: recebi, está aqui. 5 segundos, que maravilha, nunca foi tão rápido receber o dinheiro. Rápido, nós nos acostumamos com as coisas rápidas, e essa pressa fez a gente desaprender muitas coisas. Pouca gente faz pão em casa, é mais fácil comprar na padaria. Quem faz pão em casa? Deixa eu ver. Uma Terezinha, não podia ser outra, né? Uma Terezinha, Carol. Mas todo mundo é mais fácil ir na padaria comprar. Esses dias nós ganhamos 2 litros de leite. Aí ontem resolvi fazer uma ambrosia. Precisa ter muita paciência para fazer ambrosia. Aí me acaba o gás ainda antes de terminar. Parei tudo. 11 horas da noite. Para tudo. Hoje de manhã fui terminar o doce. Mas ninguém mais faz. É mais fácil comprar pronto. Ninguém tem paciência para esperar. A gente quer que as coisas se resolvam rápido. Então, se alguém tem vontade de comer ambrosia, vai lá no mercado e compra aquilo lá bem industrializado, né, coisa e tal, e come. Não é igual, mas afinal de contas, né? Essa pressa que faz parte da nossa vida, para a gente se mover com rapidez, para a gente ter soluções rápidas. Isso é muito bom na nossa vida diária, mas nas coisas de Deus nem tudo é rápido como um Pix. A oração pode chegar diante de Deus em questão de segundos, mas a resposta pode levar anos. Nós podemos esperar por uma resposta de Deus por muitos anos. Nós podemos nos cansar chorando diante dele, e ele olhar para nós e sempre nos dizer não, até que lá um dia, por algum motivo, ele resolva responder. Então nós queremos que as coisas aconteçam tão rapidamente, tão ligeiro, diante de Deus. A gente quer orar e quer que o enfermo seja curado rápido. A gente se coloca em condições de endividamento e ora pedindo: Deus me socorre, Deus me ajuda. E nós nos colocamos em situações de risco, e quando oramos queremos que Deus resolva rapidamente. Então por que nós sofremos? Sofremos por nós mesmos. Sofremos porque os nossos medos nos assombram. Você abre o seu armário, tem comida lá.
Tem comida para mais 10 dias, tem comida para mais 15 dias. Mas aí a pessoa começa a sofrer antecipadamente. Ai meu Deus, vai acabar o arroz. Ai meu Deus, vai acabar o feijão. Meu Deus do céu, vou ficar sem açúcar. E aí a pessoa já começa: vou ter que tomar café sem açúcar. Eu vou ter que, o que eu vou comer? Está lá no armário. Mas a pessoa começa os nossos medos nos assombram. Os nossos temores nos assombram. E quando oramos, não sabemos esperar. Não sabemos esperar. Queremos que Deus responda ligeirinho, rápido, que a solução venha ligeiro. Eu estou sofrendo, eu estou pagando o preço. Mas você está sofrendo pelo quê? Porque a nossa fé é pequena. Pequena demais para confiar no Senhor. Pequena demais para acreditar que Deus cuida melhor dos nossos filhos do que nós mesmos. Pequena demais para confiar que Deus vai prover e que não vai faltar. Pequena demais para acreditar que o Senhor vai sustentar. Pequena demais para acreditar no que a palavra de Deus diz. Pequena demais para deitar à noite e descansar no Senhor e saber, Deus vai solucionar isso. Mas ao invés de orar e confiar, alguém deita e fica lá virando, pensando, virando, pensando, pensando, virando, vira para um lado, vira para o outro, tentando encontrar uma resposta, tentando encontrar um jeito. Mas orou ou não orou? Confia ou não confia que Deus vai trazer uma resposta? Acredita ou não acredita que Deus vai ter uma solução? Não, eu não estou pagando o preço quando eu estou sofrendo. Eu posso estar sofrendo também quando o Senhor me nega alguma coisa. Então eu estou sofrendo. Eu queria que Deus fizesse tal coisa. Eu pedi para Deus fazer tal coisa. E Ele não fez, Ele não respondeu, Ele não me deu, Ele me negou aquilo. Então nós sofremos. E nós choramos. E nós pensamos que se nós chorarmos, Deus vai se comover. O choro que comove alguém, que pode mudar a opinião de alguém, quem faz isso é uma criança. A criança faz isso. O pai e a mãe dizem não. Então logo a criança descobre qual tem o coração mais mole, para quem ela tem que chorar. Se chorar para o pai. As meninas choravam para mim e eu dizia: não me comove. Pode chorar que eu não me comovo. Então elas aprenderam a chorar para a mãe. Elas choravam, daí passava a pastora: não tem conversa. Elas aprendem para quem elas devem chorar. Então elas aprendem, se a mãe tem o coração mais mole, elas vão chorar para a mãe. Aí o não começa a virar um talvez, e daqui a um pouco o não se torna um sim. As crianças fazem isso. Então nós pensamos que quando Deus nos nega alguma coisa, a gente acha assim: eu vou chorar e Deus vai me dar. E Deus vai olhar para nós e vai dizer: não me incomode. Seu choro não me incomoda. Você não vai receber, eu não vou te dar. Não é hora ainda, não é tempo ainda, não é momento ainda. Você ainda não está pronto. Espera, espere um pouco mais, espere mais. Então nós sofremos quando Ele nega a realização dos desejos, nossos desejos, que muitas vezes são carnais, são egoístas, que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não tem nada a ver com o propósito de Deus, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas tem a ver com a nossa vontade. Se Ele der ou não der, não vai afetar o seu propósito na nossa vida. Eu me lembro que um pai uma vez veio falar comigo. Ele era jardineiro, ele tinha uma renda muito baixa. E um dia ele veio falar comigo. E ele disse assim: pastor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu disse: o que houve, irmão? Ah, meu filho, pastor, meu filho chora todo dia agora. Eu chego em casa, ele chora e vem, e ele quer que eu compre para ele um computador. Como é que é? Ele quer que eu compre para ele um computador, pastor. Ele até já me levou na loja para ver, mas é muito caro.
eu não tenho como comprar esse computador, eu não tenho crédito para comprar esse computador, mas eu chego em casa, ele está lá chorando, aquilo me dói, pastor, aquilo dói meu coração, eu já nem estou dormindo mais vendo meu filho chorar, eu estou pensando até em pedir dinheiro para um agiota, o que eu faço? Eu disse, mas que idade tem o seu filho? Ah, ele tem 17 anos. 17 anos? E ele trabalha? Não. Ele não ajuda o senhor no trabalho? Não. Ele fica em casa. E só vou dizer o que o senhor tem que fazer. Senta com o seu filho e conversa com ele. Explique para ele que o senhor tem uma renda muito baixa, que o senhor ganha muito pouco e que o senhor não tem crédito para comprar esse computador. Ele espere para que, quem sabe, mais adiante se possa comprar um usado. Não, usado ele não quer, pastor. Mas tem outra coisa que o senhor pode fazer. O senhor pega ele e manda ele trabalhar. Manda ele trabalhar, diga para ele, você vai trabalhar e você vai ganhar o teu dinheiro e você vai comprar, vai juntar o teu salário, 2, 3, 4, quantos meses forem necessários, aí com o teu salário tu compra o teu computador. Mas será, pastor? Mas ele não vai querer. Não, mas ele não quer um computador. Então você diz para ele, a única solução é essa. Resolve lá, depois vai me contar. Ele nunca mais veio me contar. Ele nunca mais veio me dizer o que aconteceu, o que o filho ia fazer, se foi trabalhar, não foi, ou se continuou chorando e pedindo para o pai. Então muitas vezes os nossos desejos não tem nada a ver com o propósito, não tem nada a ver com a vontade de Deus, com o querer de Deus, tem a ver com o nosso ego, com a nossa vontade carnal, de dizer que tem, que quer comparar com os amigos, quer comparar com o outro. O que mais? Então o nosso sofrimento não tem a ver com pagar o preço. Todo o sofrimento que nós pudermos dizer, por causa desse sofrimento eu digo que eu pago o preço. Nenhum sofrimento que nós venhamos a enfrentar, mesmo que seja por causa de Cristo, ainda não é pagar o preço. Ainda não é pagar o preço, mesmo que aconteça de alguém ser perseguido por causa de Cristo, que no Brasil a gente nem sabe o que é isso. Mesmo que alguém seja ferido por causa de Cristo, mesmo que alguém seja esmurrado por causa de Cristo, ainda não é pagar o preço. Então, se orar não é pagar o preço, jejuar não é pagar o preço, se dedicar ao estudo da palavra não é pagar o preço, sofrer não é pagar o preço. Então o que é pagar o preço? Nenhuma dessas coisas que você possa imaginar. Nós não pagamos o preço por nada. Mas o que diz o texto que nós lemos em Apocalipse? E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste. Quando nós compramos alguma coisa, nós pagamos o preço. Acontece é que se um ser humano, se eu ou você, pudéssemos de alguma forma pagar o preço exigido por Deus, nenhum ser humano estaria apto. Quando a palavra de Deus ela diz que João Batista tem a revelação e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo que Jesus preencheu todos os requisitos de Deus que o tornavam apto a morrer em nosso lugar. Ele estava apto a morrer e a pagar o preço. Qual era o preço? Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Coloca ali para nós. Depois nós vamos ler o 28. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há perdão. E o 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez
para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então o que diz Hebreus? Como haveria o perdão de pecados com derramamento de sangue? Hebreus, ele fala várias vezes sobre essa questão de derramar o sangue, e ele diz assim no texto: não foi por causa do sangue de touros e de animais, que era um sacrifício imperfeito, porque as pessoas vinham hoje diante do sacerdote e ofereciam o seu sacrifício, mas elas precisavam voltar outra vez no dia seguinte, outra vez dali a mais 2 dias, outra vez assim, e todas as vezes precisavam retornar, porque era um sacrifício imperfeito. Mas Jesus veio e de uma vez por todas ofereceu a Deus um sacrifício perfeito, de um cordeiro imaculado. Então nenhum de nós poderia ser indicado como um cordeiro imaculado, porque em pecado nós somos formados, nós já nascemos em pecado. Nenhum de nós era imperfeito, nenhum de nós era sem mácula, nenhum ser humano que nasceu depois de Adão nasceu sem mácula, sem pecado, sem iniquidade. Nenhum ser humano seria capaz de se apresentar e dizer: eu vou pagar o preço, porque todos nós nascemos em pecado. Mas Jesus não. Ele veio, ele se apresentou e ele cumpriu os requisitos, e ele se colocou em nosso lugar na cruz, para nos salvar de muitas coisas, para nos salvar da ira de Deus, para nos salvar de uma condenação eterna, para nos salvar de uma eternidade longe de Deus, para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar do poder do pecado. Cristo pagou o preço, Ele pagou o preço, e a palavra diz que Ele pagou o preço de sangue, conforme está lá no texto de Apocalipse. Com o seu sangue você comprou, com o seu sangue você pagou o preço, com o seu sangue você pagou o preço. Jesus pagou o preço. Hebreus, volta lá para Apocalipse, pastora, 5. Ele pagou o preço, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus pagou o preço, nós não pagamos o preço. Nós podemos nos justificar, porque a nossa humanidade é essa. A nossa humanidade é essa, de ir para as redes sociais e fazer drama. Ah, meu Deus, eu vou orar de madrugada, eu vou pagar o preço. Não, você não vai pagar o preço. Ah, meu Deus, eu estou sofrendo perseguição. No Brasil ninguém sofre perseguição por causa de Cristo. Algumas coisas são complicadas, mas não há perseguição por causa de Cristo. Não que nem existe em países muçulmanos. Lá sim, lá é complicado. Agora no Brasil não. No Brasil não. Então lá está escrito: você foi morto e com o seu sangue comprou para Deus, ou seja, pagou o preço diante de Deus, aos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eu e você fomos comprados por preço de sangue. Jesus pagou o preço. Nós nunca pagaremos preço nenhum. Se para sermos edificados precisamos orar, então vamos orar. Se para fortalecer o nosso espírito precisamos orar, então vamos orar. Não precisa orar de madrugada. Mesmo Deus que me ouve na madrugada, me ouve de manhã, de tarde, de noite. Eu não preciso ficar ajoelhado no milho, me fazendo uma penitência. Não, eu posso ficar sentado. Eu posso orar caminhando. Eu não preciso estabelecer rituais para expressar o meu sofrimento, ir para as redes sociais fazer drama. Não, eu preciso entender: Jesus já pagou o preço, eu não pago o preço. Não, eu não pago o preço. Se eu cumprir o que está na palavra, as coisas podem ser difíceis, as coisas podem ser complicadas, mas de forma alguma eu vou pagar o preço por alguma coisa. O único sangue que foi capaz de produzir remissão de pecados foi o sangue de Jesus. Não era qualquer sangue, não podia ser qualquer sangue, não podia ser o sangue de qualquer pessoa. Não, Jesus preencheu esse requisito. Então
Assim sendo, nenhum de nós está apto para se apresentar e dizer: eu estou pagando o preço. Nós temos que sim levar o nosso ego para a cruz. Esse é o problema, o nosso ego que é o problema. O nosso ego que é o problema, o nosso eu. E às vezes as pessoas dizem: ai, porque é tão difícil, ai, o diabo. Tem coisas que não é o diabo, somos nós mesmos. Nós mesmos, nosso ego, a nossa vontade, a nossa carne. Às vezes não é um demônio lá fora, é um demônio aqui dentro. Dentro, porque Jesus diz assim, ó, os homicídios, eles saem de dentro do homem. O adultério sai de dentro do homem. As cobiças saem de dentro do homem. A mentira sai de dentro do homem. Mas para facilitar, as pessoas dizem: é um demônio. O medo está dentro do homem. São coisas dentro do homem com as quais nós temos que lidar, com as quais nós temos que enfrentar nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ir para a cruz. Quem tem que ir para a cruz? O nosso ego. Esse é o problema. Esse é o nosso maior inimigo, nós mesmos. Então, entre tantas coisas que Jesus salvou, Ele nos salvou de nós mesmos. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos dizer, quem sabe a gente precisa dizer para Deus: mas Senhor, me perdoa, eu achei que eu pagasse o preço por alguma coisa. Eu achei que o meu sofrimento era uma forma de pagar o preço. O meu medo era uma forma de pagar o preço. Leve este homem para a cruz, leve essa mulher para a cruz hoje. O Cristo já pagou o preço, todo o preço, qualquer preço. Nós jamais pagaremos. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Ah, Espírito Santo, como nós precisamos, Senhor, aprender tantas coisas. Aprender tantas coisas, Pai. Aprender que, na verdade, nós não pagamos o preço. Há um hábito, há um costume, há uma tradição que alguém diz que tem pago o preço. Quando ora, quando sofre, quando enfrenta alguma contrariedade. Não, Senhor, nós não estamos pagando o preço. Nem o nosso sofrimento, Senhor, nem o tipo de sofrimento que nós enfrentamos, Pai. Porque muitas vezes não é um sofrimento por causa de Cristo, mas é um sofrimento que nós mesmos geramos dentro de nós. Nosso próprio medo, nossa própria falta de confiança, nossa própria falta de fé, nossa ansiedade interna, nossa angústia interna. Pai, nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor. Nos ajuda a entender a Tua palavra, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a suportar tudo que for necessário para que Cristo seja formado em nós. Nos ajuda a confiar, Senhor, quando nossa confiança for pequena demais. Quantas vezes Tu disseste aos Seus discípulos: por que temeis, homens de pequena fé? Ah, meu Deus, quantas vezes o medo que há dentro de nós é um medo porque não acreditamos, é um medo porque nós não confiamos, é um medo porque nós não sabemos esperar em Ti. Senhor, nos ajuda a esperar em Ti, nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a confiar e acreditar na Tua palavra. Senhor, tira a ansiedade de dentro de nós, tira o medo de dentro de nós. Nos ajuda a crer na Tua soberania, nos ajuda a confiar na Tua soberania. Nos ajuda, Senhor, a viver segundo o Teu propósito e o Teu querer. Espírito Santo, nos faz entender que orar não é pagar o preço. Nos faz entender que edificar o nosso espírito não é pagar o preço. Faz parte do propósito, faz parte do processo. Senhor amado,
haja esperança em nós e a nossa esperança esteja em Cristo. Que possamos confiar que o Senhor sustenta. O mesmo Deus que cuida dos pássaros, Ele cuida de nós. O mesmo Deus que cuida dos pardais, Ele cuida de nós. Porque Tu mesmo disseste: você não vale mais do que um pardal. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a descansar em Ti, Senhor. Senhor amado, tira de nós a insônia gerada por tanta preocupação. Que nós possamos deitar e dormir descansados em Ti, Senhor. Que a nossa falta de sono não seja gerada por nossas preocupações e temores. Não seja gerado pela falta de confiança. Que possamos descansar no Senhor. Que possamos descansar no Senhor. Que possamos descansar nos braços do Senhor. Porque Tu mesmo disseste: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Que nós possamos encontrar este lugar de descanso em Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus.